afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Bom dia a todos que se fazem presentes, um feliz sábado, é um prazer estar aqui com vocês. Você também, minha querida irmã, meu querido irmão que está em casa neste momento, mas está aqui, junto conosco nesses momentos especiais de adoração. Nós temos um pequeno tempo, esse tempo que é dedicado a nós lembrarmos o que nós fizemos durante a nossa semana, um momento de adoração em que nós estaremos agradecendo, nós estaremos felizes reunidos, fazendo o que nós chamamos de oração cantada, cantando louvores ao nosso Deus, por podermos estar aqui presentes e, claro, em nossos lares, com conforto ou mesmo que em dificuldades, mas sempre com vida. E isso nós sabemos que é o que nos importa, é termos vida. Enquanto existe vida, há esperança de mudança. Enquanto existe esperança de mudança, existe chance de salvação. E Deus nos dá essa oportunidade a cada momento que estamos vivos. Amém?
Bom, meu querido, nesta manhã eu estarei aqui conduzindo estes momentos de louvor, estarei aqui com vocês conduzindo, né, alguns hinos. E nesta manhã em especial, confesso que trouxe alguns hinos aqui, que são hinos que são conhecidos, né, não somente pela igreja, mas por boa parte do público religioso. São hinos fáceis, pequenos, porque nas últimas 2 vezes que estive aqui, confesso que sempre estive trazendo hinos que trouxessem um pouco de alívio ao coração, né? E isso é maravilhoso, mas, como eu disse, nós temos tanta coisa para agradecer, e às vezes a gente acaba focando nas coisas que são ruins, né? Nas dificuldades. O jornal ajuda bastante, né? É só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, e a gente se esquece de que nós temos um Pai que está sempre ao nosso lado, nós temos sempre um motivo para agradecer. E hoje, em especial, eu trouxe alguns hinos, né, que desejo a você que, se souber, cante comigo, vocês que estão aqui também na igreja, vamos cantar juntos, né, hinos que são hinos felizes, hinos de agradecimento, hinos que falam, acima de tudo, sobre a vitória sobre as coisas ruins aqui desta terra e, claro, a morada depois em um lar celestial. O primeiro hino que eu vou cantar aqui, e, né, espero que vocês estejam me acompanhando também, é um hino extremamente conhecido. Ele chama Manancial de Toda Bênção, e fala exatamente sobre isso. Mesmo nesses tempos de dificuldades, mesmo com os nossos problemas, nós temos no céu alguém que está o tempo inteiro como uma fonte, jorrando bênçãos, né, nos dando aí esperança, nos dando vida. Então, Manancial de Toda Bênção. Se você souber, sinta-se livre para acompanhar também. Vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Faz brotar-me novo canto dos remidos lá na luz, e teu servo faze o santo pra louvar-te, ó Jesus. Meus louvores dar eu quero, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe, longe, já sem luz, maculado resgatou-me com seu sangue, meu Jesus. Cada dia, cada hora, sua graça devedor, não me lances nunca fora, confiarei em teu amor. Eis minha alma vacilante, fazia firme em teu amor, faz-me justo, bom, constante, para sempre, ó Senhor. E liberto do pecado, lá no céu eu verei, pelo sangue resgatado, de sua graça cantarei. Vem, Senhor, ó, não demores, minha alma transladar a teus anjos da
destilar. Amém. Esse, para quem não conhece, né, é o hino número 214, está presente no Hinário Adventista, um hino que a gente, né, tem o costume de cantar, e ele é maravilhoso por causa disso, né? Fala desse Deus que está sempre ao nosso lado, sempre nos protegendo e sempre guardando. E é justamente por causa disso que nós o adoramos, né? Nós temos uma gratidão imensa pelas coisas que ele faz por nós. Esse outro hino eu tenho certeza absoluta que você conhece, né? Para quem está com seus hinários, ele é o hino número 14. E ele é um hino que foi escrito por um compositor muito famoso, um compositor clássico, que você também conhece, que se chama Ludwig van Beethoven. Ele é um trecho de um hino clássico em que o título fala justamente "Jubilosos te adoramos". E é exatamente isso, com júbilo, com alegria, com felicidade, nós adoramos a esse Deus que está sempre ao nosso lado, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando proteção e muitas bênçãos que nós não temos capacidade de contar, né? Acabaria o papel aí se a gente tentasse colocar no papel. Mas vamos cantar esse hino então, um hino extremamente alegre para nos lembrarmos a que Deus nós servimos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Ó mortais, ao grande coro, vossas vozes ajuntai. O amor divino reina sobre nós, o amor do Pai. Sempre juntos em canção, vitoriosos mesmo em dor. Santos hinos nos conduzem para junto do Senhor. Santos hinos nos conduzem para junto do Senhor. Amém. Que Deus maravilhoso, né? Sabe, ontem à noite eu estava procurando algumas coisas, estava estudando, e esse hino que fala "Jubilosos te adoramos" é um hino que traz esse Deus que sempre nos guarda, que está ao nosso lado, como a letra fala, né? Transborda, nosso coração transborda em louvor, por quê? Porque ele rompe as nuvens da tristeza, ele tira o pecado, tira todo o medo. Isso é interessante, né? Nós, muitas vezes, nós temos um pouco de medo de nos achegarmos a Deus, ao nosso Pai.
E isso é interessante, porque se você pegar a sua Bíblia e abrir no Novo Testamento, no Velho Testamento, você vai ver que no Velho Testamento a palavra pai, se referindo a Deus, ela foi poucas vezes utilizada, menos de 10 vezes, 8. E sempre que Deus era trazido como um pai, ele era sempre trazido mais na posição de um chefe, na posição de alguém que era um líder, que estava à frente, né? E por isso, no passado, muito se tinha esse temor em relação a Deus. Né? Muitas vezes você sabe que Deus era trazido como o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Então a impressão que a gente tem é que Deus é algo que se encontrava lá longe, na distância. Mas quando Jesus veio aqui na terra, e se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento e resolver contar a palavra pai se referindo a Deus, e o mais interessante é que este pai, quando você traz do hebraico para cá, você traz da língua nativa deles, esse pai é a palavra Abba, que não é só pai, é papai. Né? Então é algo mais íntimo, é algo mais próximo. E essa palavra ela aparece se referindo a Deus 272 vezes. Quase 300 vezes Jesus, os discípulos, Paulo, todos aqueles que se referiam a Deus o chamavam de papai. Alguém que estava próximo, alguém que estava perto. Isso é importante. Justamente porque nós nos encontramos num momento em que nós estamos procurando por Deus. Nós queremos alguém que nos ajude a vencer as dificuldades. Mas muitas vezes nós imaginamos esse Deus lá longe, lá no céu, Ele lá e a gente aqui. E não, esse Deus na verdade está mais próximo do que nós imaginamos que Ele esteja. Sabe por quê? Porque Ele mesmo faz questão de ser chamado de pai, de papai, né? E isso era inclusive uma das coisas que deixavam os fariseus e os saduceus extremamente bravos. Era porque se tinha essa visão de que Deus era algo inalcançável. E quando Jesus chegava e chamava Deus de papai, eles ficavam extremamente bravos. Como pode um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, que faz tantas coisas, ao mesmo tempo estar tão próximo de nós? E é isso que é lindo sobre o Evangelho, é isso que é lindo sobre o amor de Deus. Um Deus que tudo pode, que rompe as nuvens da tristeza, que pagou o nosso pecado, pagou o nosso sacrifício. É esse Deus que está presente a cada dia, conosco e com você que está nos assistindo. Existe um hino, que é uma melodia celta, que foi levada aos Estados Unidos depois, e ele é muito cantado na região sul, né? Antigamente, hoje ele é conhecido no mundo inteiro, mas ele era muito cantado na região sul dos Estados Unidos. E a região sul dos Estados Unidos, os hinos, eles geralmente são hinos mais alegres. Eles têm vários instrumentos, como banjo, né, vários instrumentos de corda, e lá eles se reúnem, todos tocam. É um hino muito melodioso e é um hino muito alegre. E é um hino que fala exatamente disso. Traz esse Deus, um Deus maravilhoso, claro, um Deus que fez muitas coisas e que faz muitas coisas, mas que não está distante. Esse hino, que é o hino número 88, ele traz Deus como um grande amigo. E é a história de uma pessoa que enxerga isso e acha esse Deus não alguém inalcançável, alguém que você só vai ver no paraíso. Não, não. Mas alguém que você encontra hoje. Um grande amigo que está ao seu lado para te ajudar a resolver todos os problemas. Vamos cantar esse hino então? Achei um grande amigo? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo
e seguindo seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim como Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Essa tinha que ser a nossa grande esperança. E é por isso que eu gosto tanto desse hino. Vocês vejam que a melodia é uma melodia extremamente alegre. Às vezes a gente toma as coisas da vida, sabe? A gente pensa, a gente olha para as dificuldades, a gente vê, enxerga para a nossa vida e fala, nossa, como eu sou pobre e miserável. Gente, é normal. Jesus avisou que nós teríamos dificuldades. Mas a beleza está justamente aqui. As coisas que Ele fez por nós, as coisas que Ele faz por nós, deviam ser para a gente motivo de alegria. Sabe, esse amigo que está do lado, quando você vai visitar um amigo na casa dele, ou você vai encontrar um amigo na rua, aquele amigo de verdade, não é aquele colega de trabalho que você vê 2, 3 vezes por semana, mas não é aquele amigo de verdade do coração, que você conhece há anos. Quando você vai visitar ele, você não fica triste, você fica feliz. Poxa, eu estou indo visitar o meu amigo, estou indo visitar aquela pessoa que eu amo, estou indo passar um tempo ali com as pessoas que eu tenho junto ali no meu coração. A gente não vai triste. E é claro, entenda, não estou falando que a gente tem que viver com um sorriso no rosto 24 horas por dia, dormir sorrindo, não dá. A gente passa dificuldade, a gente tem problema. Mas a ideia é justamente essa. Uma das coisas que mais se faz, uma das coisas que é extremamente errada, é nós pensarmos, por exemplo, que Jesus era uma pessoa triste. A gente pega aquelas pinturas, aquelas coisas antigas, a gente sempre vê Jesus como? Triste, cabisbaixo. Parece que Jesus nunca dava um sorriso. Se você for ver Ellen White contando sobre a história de Jesus, se você for ler de verdade as passagens de Jesus na Bíblia, Jesus era alguém extremamente simpático. Jesus era alguém que sempre tinha um sorriso no rosto. Mesmo sabendo da sua missão, mesmo sabendo da dor que encontraria, Jesus era alguém que sempre estava pronto a animar o próximo. Sempre estava pronto a animar alguém que estava ali junto dele. Um cristão de verdade tinha que ser assim, sabe? Alguém que tem convicção, que está vendo ali, que tem um amigo, que sabe que esse amigo está o tempo todo o ajudando, está o tempo todo junto dele, que não deixa, que por mais que as coisas estejam ruins, ele nunca vai estar sozinho. Isso tinha que ser motivo de felicidade, tinha que ser motivo de alegria. E isso é algo maravilhoso. Esse hino aqui, ele deixa isso bem claro. Primeiro, porque este amigo, como nós vimos aqui, ele nos resgatou, ele nos salvou. Isso já é um motivo de alegria muito grande. Mais do que isso, esse amigo está conosco aqui, ó. Quando nós vivemos o nosso dia a dia, o nosso amigo está com a gente em todos os momentos, que é a segunda estrofe. E a última estrofe, que é uma das mais maravilhosas, é que esse amigo, um dia, ele vai voltar, Ele está aqui com a gente, mas ele vai voltar e vai levar a gente para morar com ele. E isso tinha que ser uma grande alegria para a gente. Por mais que a vida aqui esteja difícil, por mais que esteja dificuldade, saber que um dia nós vamos poder ir morar junto com esse amigo, num lugar especial, sabe? Em que eu vou ser diferente, você vai ser diferente, as coisas vão ser lindas, não vai ter mais choro, não vai ter mais, sabe? Não tem problema no trabalho, não tem problema na família, sabe? Não tem corona, não tem nada disso. Vai ser um lugar perfeito. Isso tinha que ser um motivo de felicidade. E mais do que isso, para nós, isso é uma grande vitória. Você saber que hoje você já pode ter o seu lugar reservado lá.
se você acreditar nesse amigo, se você estiver junto com esse amigo, como o hino fala, viver com este amigo, você tem um lugar esperando você, isso é uma grande vitória. Existem poucos hinos, conhecendo a música contemporânea, e mesmo as mais antigas, muitos dos hinos que eu conheço, né, em geral, eles sempre jogam essa questão da vitória, de que um dia você vai ser vitorioso. Um dia você vai, sabe, alcançar o lugar. Um dia isso, um dia é sempre o futuro. Mas existe um hino que eu considero um hino extremamente especial. Claro, porque também é um hino favorito do meu pai, né? Então, não tem como não ser especial. Mas é um hino que fala que hoje você já é vitorioso. Quando você está ao lado desse amigo, quando você segura na mão desse amigo, quando você muda o seu comportamento, quando você está em meio a dificuldades, mas consegue olhar para esse amigo e manter-se confiante, manter-se firme, hoje você já é vitorioso. Esse hino, graças a Deus, ele também está presente no hino adventista. Ele é o hino 436. Mas, mais do que isso, o nome dele já é especial. Esse hino, ele se chama Vitória em Cristo. E essa é a grande verdade. Esse é o nosso motivo de alegria. É saber que hoje, por esse grande amigo, por Cristo Jesus, eu e você já somos vitoriosos. E por mais que às vezes a gente fique triste, normal, fique bravo, sabe? Às vezes dá uma depressão, dá um problema, é normal, isso faz parte da vida. Mas sabermos que Ele é o nosso motivo de alegria, porque por Ele nós somos vitoriosos, e por Ele nós, hoje já temos, como Ele mesmo disse, Ele não falou que ia no céu preparar um lugar para a gente, que lá tem muitas moradas? Pois é, hoje quando nós agarramos na mão desse amigo, uma daquelas moradas lá vai ser sua e vai ser minha, né? Uma para cada um, não se preocupe não, a gente não vai ter que dividir a mesma morada não, né? Vai ter uma para cada um. Mas hoje essas moradas já são nossas. E eu queria cantar com você este último hino, antes de nós darmos início depois aos momentos de doxologia, esse hino que se chama Vitória em Cristo. Ouvida a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvido seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que ele cura, sim, a todo que o procura. Que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Orei, clamei, meu mestre, vem, restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória para os redimidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando.
Que essa possa ser a nossa alegria, a confiança de que hoje já somos vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, então, vou convidar você que está aqui presente para ficar de pé, né? E para você que está aí na sua casa, mantenha-se em reverência. Nós vamos cantar um hino para a entrada da plataforma neste momento. O hino Vamos Adorar. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz, e Jesus nos dê muito mais poder, que outros vejam que Ele vive em nós. Ao Senhor vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Oremos. Querido e amado Deus, nós, no nome santo de Jesus, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para Te adorar, para Te exaltar. E queremos, ó Pai, mais uma vez clamar pelas misericórdias que o Senhor renova a cada manhã em nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui presente, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, que o Teu Espírito Santo, Pai, prepare os nossos corações para, em espírito e em verdade, Pai, além de entregarmos o nosso louvor a Ti, possamos também ouvir a Sua palavra. É o que nós pedimos e também agradecemos no amado nome de Jesus. Amém. Nesse momento cantaremos o hino Santo Somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor.
Bom, nesse momento, então, nós cantaremos para darmos início ao nosso culto, então, né? O hino número 308. Somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas também as coisas simples para executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Oh, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou então algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ao redor, ó, quantas almas vivem a sofrer em angústia, em imensa escuridão, à espera de alguém que venha lhes valer e que lhes queira dar a mão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Nesse momento eu convido a você que está no seu lar, nós que estamos aqui na igreja, se você ainda puder fazer isso, que é uma bênção, ajoelhar-se perante esse grande amigo, esse Deus, convido para que o faça agora. Nós vamos fazer uma pequena oração e logo depois daremos continuidade. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar então. Querido bom Deus, é com imenso prazer que te achegamos para te agradecer as diversas bênçãos que nos concede. A vida, a saúde, a proteção, Senhor. E mesmo nesses momentos de dificuldades, tem olhado para nós e nos dado diversas bênçãos, muitas das quais não podemos ver ou simplesmente não nos lembramos. Mas, Senhor, toca o nosso coração, ajuda-nos a entender, a enxergar as muitas coisas que nos dá. Senhor, nesta manhã em especial, nós estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre as Tuas Sagradas Escrituras. Mas para fazermos, Senhor, nós precisamos que Teu Espírito Santo esteja conosco, que Ele venha a inspirar nosso irmão Ricardo, que passará para nós esta mensagem nesta manhã. Venha estar aqui conosco na igreja e em cada lar representado. Não somente isso, Senhor, também ouve os pedidos, ouve as orações das pessoas que estão aqui e daquelas que estão em seus lares. Tu sabes, Senhor, que os pedidos são vários, são diferenciados, mas cada pessoa tem o seu. Então, de acordo com a Tua vontade, que Tu possas ouvi-lo e realizá-lo, Senhor. Venha estar com cada um de nós, é isso que te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Em humilde oração quero dedicar, Senhor, meu indigno coração.
Dá-me, amor, teu grande dom, dá-me teu poder. Provai e vede. História de hoje: Esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida. Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... Quer trabalhar mesmo? Quiero trabajar. Eu tenho uma panificadora, eu tô indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias. Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os 2 países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, um lugar para dormir, e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a igreja adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano,
recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável. Serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Uma adoração do ser inteiro a Deus, expressão de fé que Ele vai cuidar dos seus, muito mais do que dinheiro, do que tenho na carteira, entregar o coração, adorar com a vida inteira. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. O dízimo nos lembra de que Deus é o Criador. As bênçãos sem medida e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Uma marca de que sou do meu Senhor. Nesse momento, novamente, vamos curvar as nossas frontes. Convido a você que está aqui na igreja e você que está na sua casa, que embora não possa estar nesse momento, está aqui conosco, dizimando e ofertando, mas tenho certeza que em seu coração deve ter também uma oferta, deve ter algo especial para Deus. Abaixe a sua cabeça e ore junto comigo. Querido Deus, aqui estão, Senhor, um pequeno pedaço das bênçãos que Tu nos concede a cada dia. Por elas, Senhor, nós somos muito gratos e Te pedimos que Tu venhas abençoar cada um dos doadores, cada um dos dizimistas. E, Pai, que estas ofertas, que estes dízimos possam ser úteis, possam ser algo que venha a fazer a diferença, assim como nós vimos agora no Provai e Vede, que venham trazer pessoas para a Tua causa, seja através do Evangelho, seja através da ajuda com alimento, com moradia, com roupas e assim por diante. Venha estar com cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Busca conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra resposta na voz do Senhor.
eu sou. Todo universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em ti, em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti, em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Aflito, clamando por paz, quem chora por cura, que nada tem mais, encontra resposta na voz do Senhor, o grande eu sou. Irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em ti, em ti. Em ti, em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Tudo se fez, tudo se faz, todo poder, honra e glória, tudo se fez, tudo se faz, todo poder, honra e glória em ti, em ti. Em ti, ergo meu louvor em adoração em ti, em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Amém.
feliz sábado, irmãos. Muito bom nós estarmos na casa do nosso Deus para meditarmos na palavra de Deus. Você também que está em casa, se quiser acompanhar a leitura que faremos, será em Romanos, capítulo 12. Então, quem trouxe sua Bíblia, procure aí Romanos, capítulo 12. É o texto que eu escolhi para meditarmos um pouquinho a respeito da palavra do nosso Deus. E antes de nós iniciarmos a leitura, convido você a curvar a sua fronte e fazermos uma nova oração. Amado Deus, vamos ler a sua palavra, Senhor, e vamos pedir que o Espírito Santo venha nos inspirar, Senhor. Tu sabes que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, Senhor. Por isso, esvazio-me de mim, Senhor, e peço que o Teu Espírito use meus lábios, use a minha voz, para falar ao coração das pessoas que aqui estão, daquelas que estão ouvindo em suas casas neste momento, daquelas que irão ouvir essa mensagem depois, mas que o Senhor possa falar profundamente aos seus corações. Nos ensina, Senhor, a cada dia, a viver uma nova vida em Cristo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, então, acompanhe na sua Bíblia a leitura de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, devemos começar a andar em novidade de vida. É isso que é esperado de toda pessoa que se converte a Jesus. Mas muitas vezes nós esquecemos o que seria essa novidade de vida. E a Bíblia é clara em trazer muitos exemplos do que nós devemos viver como cristãos. E eu escolhi essa leitura aqui, que são os conselhos que Paulo dá, à igreja no caso aqui, aos romanos, sobre o que seria essa nova vida em Cristo, que é esperado de uma pessoa que se diz cristão, né? Então, a partir do capítulo 12... Paulo começa a descrever toda a trajetória da vida nova em Cristo. E nós vamos nos ater a alguns versos. E começando aí pelo verso 1, é um pedido, né? Paulo fala assim: rogo, irmãos. É um pedido, é quase uma súplica de Paulo. E ele pede que isso seja pelas misericórdias de Deus, que nós venhamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Você sabia que quando o antigo Israel ia adorar, eles adoravam através de sacrifícios? Eles levavam lá o seu cordeirinho, o seu animalzinho para sacrificar a Deus e ofertar isso em sacrifício. Hoje não precisamos mais fazer isso. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus se ofereceu por nós e por causa de Jesus os nossos pecados são perdoados. Nele nós podemos ser salvos. Mas aqui Paulo está dizendo que nós temos que oferecer um sacrifício. E o sacrifício que Paulo diz que nós temos que oferecer é o nosso próprio corpo. Ele diz, olha, que vocês apresentam o vosso corpo em sacrifício vivo, então não precisamos morrer. Cristo já morreu por nós. É um sacrifício vivo. É um sacrifício santo, não é? E é um sacrifício agradável a Deus, que Deus se agrada. E aí Paulo completa dizendo que isso é um culto racional. Cultuar a Deus, irmãos, é com inteligência. É de forma racional. Nós devemos saber o que nós estamos fazendo. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que o nosso sacrifício vivo deve ser racional, inteligente. E deve ser aceitável ao Senhor, agradável ao Senhor. Nessa nova vida, então, viver em santidade é uma oferta a Deus. Às vezes nós ficamos preocupados com o que nós vamos ofertar a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que a oferta inteligente que nós fazemos a Deus é a nossa própria vida. É apresentar a nossa vida, o nosso corpo em sacrifício vivo. É o culto cristão, então é uma conduta santa. E aí eu fui
lendo esse verso aqui de Romanos 12, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que é conduta santa. E eu achei muito interessante a leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, que Paulo vai explanar um pouquinho mais sobre a conduta santa do cristão. Então, se você depois quiser procurar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23, ele vai explicar um pouco sobre a conduta santa, mas ele começa assim o verso. Olha, cristão, todas as coisas me são lícitas, são permitidas, mas nem todas convêm. Primeiro conselho, então, aí de Paulo. Você quer viver uma nova vida em Cristo? Você está na lei da liberdade. Todas as coisas são permitidas, mas nem tudo convém a um cristão. Essa ressalva de Paulo, então, faz a gente pensar que eu tenho sim que prestar atenção no meu comportamento. Que aquilo que eu faço, que eu falo, que eu assisto, diz respeito ao meu cristianismo. Então, embora em Cristo exista sim liberdade, nem tudo é conveniente ao cristão. Existem coisas que são inconvenientes, que o cristão não deveria fazer. Você sabia que a sua vida, muitas vezes, será o único testemunho lido por alguém a respeito de Cristo? Que nós somos como cartas escritas por Deus às pessoas e quando elas olham para nós, elas precisam ver um testemunho de Cristo. Nós somos carta escrita. Por isso que o viver cristão é tão importante. Por isso que o comportamento adequado do cristão é um sacrifício a Deus. É algo que Deus espera. Nos versos seguintes aí, desse mesmo capítulo, fala que, a semelhança do que Cristo disse, nós temos que negar o nosso próprio eu. Paulo diz ainda em Coríntios 10, 24, não busque o seu próprio interesse, mas o de outros. Enquanto nós vivemos num mundo totalmente egoísta, ontem eu estava estudando com o meu filhinho e a gente estava vendo o caminho largo e o caminho estreito, né? E no guia tinha lá o caminho largo, era o caminho do egoísmo. É onde as pessoas pensam em si mesmas, onde elas vivem para atender o seu próprio eu. E o caminho estreito é onde nós negamos o nosso eu e vivemos para agradar a Deus. Por isso que Paulo diz que isso é um sacrifício. Porque você nega a si mesmo para agradar a Deus. Não me venha com essa graça barata dizendo que em Cristo posso todas as coisas. Não, a Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Temos que negar as nossas vontades. Ser cristão é desejar fazer a vontade de Deus e não a nossa. Paulo, então, está falando sobre comportamento. Se você ler o capítulo de Coríntios 10, 1 Coríntios 10, você vai ver que Paulo está falando sobre comportamento, mas também está falando sobre adoração, ele está falando sobre culto. No caso ali, ele está falando sobre idolatria. E ele está explicando, né, o comportamento do cristão numa sociedade que seja idólatra. E ele está falando especificamente sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. E as pessoas estavam preocupadas, devo comer, não devo comer? Então Paulo começa a discorrer sobre isso. E no verso 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele fala uma coisa que vai complementar o que nós lemos em Romanos 12. Ele diz assim, olha, verso 31 de 1 Coríntios capítulo 10. Portanto, olha, falando sobre comportamento cristão, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, o que você come, o que você bebe, qualquer coisa que você faça, você está expondo o nome de Cristo. Você é um cristão. E as pessoas vão olhar o que você come, o que você bebe, o que você faz. E você deve honrar a Deus. E você deve glorificar a Deus. Paulo está falando sobre comportamento. A nova vida em Cristo exige um comportamento diferente dessa sociedade. Algumas pessoas leem esse verso e falam assim, olha, Paulo está dizendo que a gente pode comer de tudo. Paulo não estava preocupado com comida. Paulo estava preocupado com comportamento, com como você glorifica a Deus. Ele não estava aqui falando sobre alimentos puros ou impuros, não era essa a discussão. Ele não estava discutindo Levíticos 11.
Ele estava dizendo qual o comportamento que um cristão tem que ter numa sociedade idólatra. E isso serve para nós. Que comportamento as pessoas que ainda não conhecem a Jesus precisam observar em nós, que vão despertar nelas o desejo de conhecer Jesus? Quando as pessoas olharem para a minha vida, para a sua vida, elas têm que desejar: eu quero conhecer o Deus dele. Eu quero conhecer o Jesus que ele serve, porque eu quero ser como ele. Agora, se ela olhar para mim e ler um comportamento inadequado, ela não vai ver Deus na minha vida. Ela não vai desejar conhecer o Deus que eu conheço. Então, Paulo aqui, ele está falando justamente de tropeço. Não se torne causa de tropeço para os judeus. Se você comer carnes impuras, você se torna causa de tropeço para os judeus. Tropeço. Então não escandalize. Que as pessoas ao olhar por você, seja judeu, seja grego, seja gentil, seja qualquer nacionalidade, não se escandalize com o seu modo de viver. Que veja Cristo em sua vida. Mas voltando ao capítulo 12 de Romanos, que é onde nós começamos a ler, e Paulo está fazendo um pedido à igreja de Deus para apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que isso é nosso culto racional. Ele continua dizendo: olha, não se conformem com este século. Você está conformado com o nosso século? Eu vou ser sincero, o Lucas até falou aqui que quando a gente começa a ouvir os jornais, as coisas, a gente fica até meio perturbado, né? Meio triste. Tem dias que eu tenho que parar de ler notícias, porque isso nos entristece. É tanta confusão, é tanta mentira, é tanta verdades, dualidades de verdades, que a gente não consegue saber o que, quem está falando a verdade, quem está falando mentira, que isso só nos traz tristeza. Mas Paulo está dizendo: olha, quando você olhar para este mundo, quando você olhar para essa confusão que está aí, não se conforme com ela. Conformar aqui não é aceitar, é não entrar na forma, não reproduza ela. Não faça essa confusão, não traga para dentro da igreja essa confusão, não traga para a tua vida essa confusão. Não entre na forma do mundo, não. Se preocupe com isso. E ele diz assim: olha, transforme a sua vida pela renovação do seu entendimento. É ao estudar a Bíblia, ao estudar a palavra de Deus, que a sua mente é renovada, que a sua mente é transformada. Eu já vi muitas pessoas orarem para saber qual é a vontade de Deus. Não sei se você já viu. Pessoas falam: estou orando para ver qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus já está revelada. Está aqui na Bíblia. Muitas vezes nós não queremos aceitar a vontade de Deus. E aí continuamos pedindo revelação. Mas a vontade de Deus já está revelada. E a vontade de Deus é justamente essa: que eu e você não nos conformemos com este mundo. Não usamos a mesma forma do mundo. Não pensemos igual o mundo pensa. Em outras palavras, ele diz assim: olha, você não deve se comportar como um mundano. O que é mundano? É uma pessoa que ama o mundo. Eu gostaria que você lesse isso. Está em 1 João, capítulo 2, no verso 15. É muito interessante, porque às vezes a gente usa essa questão de mundano e a gente não consegue compreender isso, mas João explica o que é ser mundano, que é o contrário do comportamento cristão que Paulo está falando em Romanos 12. Pessoa que tem um comportamento mundano faz exatamente isso, ela ama o mundo. E olha o que diz o apóstolo João, sua primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem nem que interpretar. É muito claro esse verso. Não amem o mundo. Vocês foram chamados para uma pátria superior. Vocês foram chamados para a vida eterna. Então, não deem valor para esse mundo. Uma das tentações de Cristo foi justamente isso. Satanás mostra para ele todos os reinos do mundo e fala: se você me adorar, eu te entrego tudo. Não ameis o mundo. E aí ele continua no verso 16: porque tudo que tem no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não se deixe ser guiado pelos seus desejos. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos são os desejos. Não se deixe ser enganado pela soberba da vida. Quantas pessoas
trocam a vida eterna por momentos tão pequenos de glória deste mundo, tão passageiro que é. Trocam a sua eternidade por coisas passageiras. Então Jesus está dizendo, através do apóstolo João, olha, não amem o mundo. Sabe, se nós começarmos a amar o mundo, nós paramos de desejar o céu. Você começa a fazer exatamente o que Paulo disse para não fazer, você começa a se conformar, parece que aqui é tudo gostoso, parece que tudo aqui vale a pena. Se você está achando este mundo bom, se você está gostando deste mundo, você está se conformando com ele. O cristão não pode perder de vista que ele é peregrino, que ele está de passagem, que ele não pode amar as coisas que estão aqui, que ele tem que desejar uma pátria superior, que ele precisa almejar o céu. Se nós começarmos a amar o mundo, nós começamos a parar de amar Jesus, de parar de amar a volta de Jesus, de parar de anunciar a volta de Jesus. Então, voltando para Romanos 12, que é o nosso capítulo inicial que a gente está falando aqui, Paulo então fala muito sério para a igreja. Se você quer viver uma nova vida em Cristo, deve oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável. Você como um todo tem que estar sendo oferecido diariamente a Deus. Seus comportamentos, seus pensamentos, e sua mente tem que ser renovada dia a dia em Deus, porque senão você se conforma com esse mundo. Você entra na forma do mundo. E aí, podemos correr o risco de, ao perder o foco da volta de Jesus e começar a amar o mundo, se conformar com este mundo, de acharmos que as promessas de Deus estão um pouco tardias. E eu convido você a abrir também a Bíblia na segunda carta de Pedro, para a gente ver o que Pedro fala sobre isso. Tá? Pedro nos diz uma coisa muito interessante. 2 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele diz o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui o verso que ele fala assim, nós, verso 13, tá? Verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E Pedro, se você ler o contexto do capítulo 3, ele está falando, sabe, sobre que dia? Os nossos. Os dias que antecedem a volta de Jesus, onde as pessoas estariam amedrontadas, desesperadas, sem esperança. E ele diz, olha, nós que temos uma nova vida em Cristo, que renovamos a nossa vida, a nossa fé, o nosso entendimento na palavra de Deus, aguardamos novos céus e nova terra. Essa é a esperança do cristão. Se você está achando que tudo vai melhorar, sinto dizer, não é isso que as profecias dizem. Paulo nos diz sobre os últimos dias que seriam tempos trabalhosos, que seriam pessoas amantes de si mesmas, pessoas que só pensam em si, egoístas. Você não espere encontrar nos que não temem a Deus um amor abnegado. Não. Isso é esperado no cristão. Então as coisas não têm a tendência de melhorar, mas o cristão tem a sua esperança voltada para a volta de Jesus. Quando essas coisas acontecem, não é motivo de nos entristecermos, mas de nos alegrarmos, olharmos para a nossa vida e vermos se nós estamos em tudo glorificando a Deus. Se o nosso corpo é apresentado dia a dia como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se a sua vida tem sido apresentada assim diante de Deus, você vai conhecer qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Então, não podemos nos compactuar com ideologias. Sabe o que é uma ideologia? Hoje a gente tem a ideologia de gênero e várias ideologias. São formas de pensar. O cristão não pode ir atrás de ideologias. Só existe uma forma de pensar e é na verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo e já está revelada. Essa é a maneira correta de pensar. Então, cuidado com as ideologias. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo também falando sobre isso aos Gálatas, capítulo 3, verso 20, ele diz assim, ó, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Eu não tenho que pensar como o mundo pensa. Eu não tenho que agir como o mundo age. Eu tenho que deixar que a mente de Cristo me guie, me conduza. Muitas coisas nós temos aqui para meditar sobre essa nova vida descrita por Paulo no capítulo 12. Mas nós falamos só do verso 1 e 2 até agora. E tem muita coisa e o tempo está correndo. Então nós vamos pular um pouquinho. E eu convido que você vá para o versículo 9 do mesmo capítulo. Paulo vai dar outros conselhos, vai dizer o que nós devemos fazer com os nossos dons, né, durante essa nova caminhada em Cristo. Mas no capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 12, ele vai dizer uma coisa que precisa acontecer nessa nova vida. Ele diz assim, olha, o amor seja sem hipocrisia. Em algumas versões vai dizer o amor seja não fingido. Em outros lugares vai dizer o amor seja sincero. Isso deve acontecer na nova vida. Não sei se você se recorda, mas Jesus falando aos discípulos, ele diz assim, olha, vai ter um sinal que vocês vão ser conhecidos, o amar uns aos outros. Será que quando as pessoas olham para a minha vida, elas veem um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Será que quando elas olham para a igreja, que é a coletividade, ela vê o amor uns pelos outros, que Jesus disse que seria uma forma de identificar os cristãos? Nós temos que pensar sobre isso. E o amor, ele não é de qualquer maneira. Paulo diz que tem que ser um amor sem hipocrisia, sem falsidade, sem fingimento. Não pode ser um amor de palavras. Nós aqui temos muita dificuldade ao lidar com a palavra amor. Tanto que no grego eles têm 3 formas para amor. Tem o amor eros, o amor agnos, né, o amor fraterno. Então são várias formas de amor. E aqui no português nós traduzimos tudo como amor. Mas o amor que Deus espera entre nós, irmãos, é o amor fraterno, é o amor que se doa. O amor que devemos ter com Deus é o amor agnos, de doação, que Deus se doou por nós. Então é um amor que não é fingimento. E nós temos um problema também quando nós falamos de amor, é que nós confundimos amor com sentimento. Amor não é sentimento, amor é atitude. Amor é atitude. É muito fácil dizer eu te amo. É muito fácil dizer eu me preocupo com você. O mais difícil é mostrar isso. É realmente agir dessa maneira. É por isso que Paulo fala, olha, o amor entre vocês não pode ser hipócrita. Não pode ser falso. Não pode ter fingimento. Engraçado é que Paulo nos autoriza no comportamento cristão da nova vida a detestar. Continua lendo aí, olha. Detestai o mal. Olha que interessante. Você deve demonstrar amor, mas detestar o mal. De novo, em conformidade com o que ele falou de não nos conformarmos com este mundo. A Bíblia diz para nós nos afastarmos até da aparência do mal. Então, além de você não se conformar com este mundo, de não pensar na sua forma, né, nas suas ideologias, você tem que se afastar. Ele diz, detestai o mal, apegue-vos ao bem. Então seja bom, sem hipocrisia. Realmente demonstre o amor pelo próximo nas suas atitudes. Olha o que ele diz para nós, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, não pode ter divisão entre nós. Entre o corpo de Cristo, Jesus disse, uma casa dividida não prevalece. O amor é parte da nossa novidade de vida. Paulo é muito enfático nisso. E nós, muitas vezes, amamos só de palavras. Falando sobre lei e sobre atitude, Tiago diz o seguinte, olha, assim falai, assim procedeis, seremos julgados pela lei da liberdade. Sabe, falar eu te amo e não se importar realmente com o irmão é hipocrisia. Então a novidade de vida exige sim um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma transformação da mente pela renovação do nosso entendimento na palavra de Deus e um amor sem fingimento. Isso é uma novidade de vida. A vida cristã não é dizer eu sou de Cristo. É muito fácil colar um adesivo no carro, sou de Jesus. É muito fácil andar com boné estampado, sou de Jesus. Escrever na minha camiseta, eu sou de Jesus. A nova vida tem que refletir essas coisas. Tem que ter transformação de mente.
tem que ter oferta diária em forma de sacrifício a Deus. E essa história, sabe, de que o meu comportamento ninguém tem nada a ver com isso, é mentira, é engano de Satanás, tem sim a ver. Eu sou uma carta viva, escrita por Deus às pessoas que ainda não o conhecem. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo, não sejam causa de tropeço. Prestem bem atenção como vocês se comportam. Isso inclui o comer, o beber, o vestir, o assistir, o andar, o falar. Tudo isso importa. Tudo isso faz parte do comportamento cristão. Olha que coisa interessante, irmãos. As profecias nos mostram claramente os dias que nós vivemos. Eu não sei se você tem dúvida, mas eu não tenho dúvida que estamos vivendo os últimos dias. E Paulo chama esses últimos dias de tempos trabalhosos, difíceis, que não seriam fáceis, e realmente não são. Jesus está falando a respeito desses dias, quando ele revela a igreja Laodiceia. Você que está nos acompanhando, eu não sei se você sabe, mas as 7 igrejas do Apocalipse, elas representam fases da igreja. E nós estamos vivendo justamente a última fase da igreja, é a igreja de Laodiceia. É a igreja que acha que está tudo bem. É a igreja que acha que é rica, que tem tudo, que não precisa de nada, mas é a igreja que Deus diz que ela é pobre, cega, nua e que precisa comprar dele as coisas. Nós estamos nessa fase. Jesus, quando falava da sua vinda, lá no capítulo 24 de Mateus, ele fala assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Quando você olha para o mundo que você vive hoje, você consegue identificar essa característica que Jesus descreveu? O amor se esfriando. E o amor aqui que eu digo atitude, não é o amor sentimento, porque eu te amo é muito fácil de dizer. Isso está na boca de todo mundo, mas o amor atitude, o amor que faz alguma coisa, que transforma, esse está muito raro de acontecer e é profecia. Jesus falou assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E nós contemplamos isso com os nossos olhos. Nós vemos isso. Queridos, continuando aqui no capítulo que Paulo escreveu aos Romanos, nós vamos dar uma pulada e vamos para o capítulo 13 e verso 8, porque Paulo complementa isso na vida do cristão. Então, o próximo capítulo aí de Romanos, capítulo 13, verso 8, Paulo diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros. Se existe uma coisa que você é devedor, é o amor. É por isso que Jesus fala assim, olha, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você deve amor. O amor você nunca vai conseguir sanar. Sempre nós estamos devendo. Deus nos amou primeiro, Deus nos resgatou das trevas e o que Ele pede de nós é amor. Que nós venhamos amar a Ele sobre todas as coisas e não o mundo, porque senão nós amamos o mundo, e que venhamos amar o nosso próximo. E Paulo está dizendo assim, ó, com amor fraterno. E aí ele continua, olha, quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo não vai desejar o mal para ele, não vai desejar vê-lo sofrendo. Queridos, resumindo tudo que nós falamos até agora sobre novidade de vida, o que Deus espera de mim e de você como cristão? Que nós ofereçamos a Ele um culto inteligente, um culto racional, que nossa vida seja um sacrifício vivo. E por que Paulo usa essa palavra sacrifício? Porque é negar o próprio eu. E é a coisa mais difícil do mundo, é negar a nós mesmos. Então é um sacrifício diário. Todos os dias você tem que negar as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos e dizer, o que tu queres de mim, Senhor? É todos os dias. Todos os dias negando a si mesmo, pegando a sua cruz e caminhando. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável. E para completar, Paulo diz que esse sacrifício vivo, santo e agradável deve ser regado com amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Fazendo isso, nós podemos dizer para as pessoas que somos cristãos. Se você falha em alguma dessas coisas, sinto te dizer, você está enganando a você mesmo. Deus
necessita que você seja uma carta que possa ser lida por todas as pessoas. Gostaria de convidar o Neandro, ele vai cantar mais um hino, falando sobre nossa necessidade de entrega a Deus. Precisamos nos entregar a Ele. Temos essa necessidade. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa verdadeiramente nos capacitar a vivermos essa vida cristã. Sabe, amados, ser cristão é dia a dia negar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Essa é a melhor oferta que você pode dar para Deus. Esse é o melhor evangelismo que você pode fazer para as pessoas. Antes que o Neander canta, vou contar uma coisa. Eu entreguei a minha vida a Jesus em 94. Eu conheci Jesus em 94. E eu vim de uma família que tinha princípios cristãos, era católica, mas não era praticante. Então eu não sabia o que era novidade de vida, como me comportar como cristão. Aceitei Jesus, mas quem é novo convertido sabe que entra na igreja, a gente não aprende como ser cristão. A gente aprende as doutrinas, aprende as coisas, mas não aprende a ser cristão. E Deus me deu a graça de ir morar com 2 rapazes, 2 irmãos, na cidade de Marília. E eles não passavam dia e noite pregando para mim. Eles não abriam a Bíblia e ficavam pregando, mas eles viviam o cristianismo. Eu aprendi a ser cristão observando esses 2 rapazes. Sem saber, as atitudes deles me mostravam o que era ser cristão. Eles oravam a cada manhã. Eles agradeciam a Deus a cada refeição. Não ficavam falando mal das pessoas. Eles tinham um comportamento diferenciado e eram jovens universitários. Eram jovens que tinham temor de Deus. A vida deles foi uma pregação para mim. Foi uma maneira de Deus me mostrar: olha, filho, ser cristão é dia a dia agir dessa forma. Então, que você possa permitir que o Espírito Santo faça a sua vida ser um livro que alguém possa ler. Deus nos abençoe. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me
Senhor, preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma, Senhor, toma o meu coração e tudo que ele tem. Senhor, meu viver, derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma, Senhor, toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver, derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Sim, quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Vamos ficar em pé para falarmos com Deus. Querido e amado Deus, esse hino que acabamos de cantar, entrega, é uma oração que fazemos a Ti, Senhor. Pedimos, Pai, que nos ajude a cada dia nos entregarmos a Ti. Sim, Pai, toma os nossos pensamentos, os nossos talentos, os nossos dons e faz tudo para o Teu louvor. Nos ajude, Pai, a viver a cada dia em novidade de vida. Senhor, sabemos que em nossa caminhada cristã nós tropeçamos várias vezes, mas a Tua palavra nos garante que onde abundou o pecado, superabundou a graça. João nos ensina que se tão somente confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. Por isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, a todos que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo, Pai querido, que o Teu Espírito Santo os ajude a viver em novidade de vida, a terem suas mentes renovadas pelo entendimento da Tua palavra e dia a dia possam apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, para que possam experimentar a Tua santa vontade. É o que nós pedimos, Pai, e também agradecemos no maravilhoso e amado nome de Jesus. Amém.